19 de janeiro, leitura do Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirolo. Vida vitoriosa. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Quando o ser humano nasce, em decorrência da desobediência inicial que tirou os nossos primeiros pais do jardim do Éden, ele já está preso ao pecado. Assim, ele cresce já dependente da carne e inclinado ao erro. Por mais que lute contra o pecado, jamais terá forças sozinho para vencer e se ver livre de uma vida de erros. Por isso, para que todos nós não fôssemos consumidos e afogados em um mar de erros, nosso amoroso Pai enviou Cristo, o nosso Salvador, para que pudéssemos ter a redenção e o perdão dos nossos pecados. Em Jesus, pela graça, mediante a fé, o que é graça? A graça é um favor imerecido de Deus. A graça é um favor que Deus deu para nós, mesmo sem merecermos. Qual é essa graça? Deus enviou Jesus para que viesse nessa terra, pregasse o reino de Deus, morresse por todos nós, entregando a sua vida santa numa cruz, para que pelo sangue dele nós pudéssemos receber essa salvação e sermos limpos do pecado para herdarmos o reino de Deus. Para podermos receber essa graça, nós temos que exercer a nossa fé. Qual é essa fé? Fé de que Jesus é o Filho de Deus e fé de que Ele tem poder para nos dar a vida eterna. Então, lendo aqui mais uma vez esse parágrafo, em Jesus, quando nós cremos nele, pela fé, em Jesus, pela graça, mediante a fé, por esse favor que nós recebemos de Deus, um favor que Deus fez a nós, de enviar Jesus para morrer por nós, mediante a fé nele, você tem as chaves da vida vitoriosa. Então, você que está lendo essa mensagem comigo e que talvez está preso em algum vício e que está preso em coisas erradas e você sabe disso e você quer mudar a sua vida, é em Jesus, pela graça, mediante a fé, que você tem as chaves da vida vitoriosa, pois nele você foi gerado e tem poder para vencer. Quando ele fala aqui que em Jesus você foi gerado, ele está dizendo que quando você recebe Jesus, entrega a sua vida para Jesus, ele faz que você seja uma nova pessoa. Em Jesus, você foi gerado e tem poder para vencer. A Bíblia fala que quando nós recebemos a Jesus, ele dá para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus morando em você, que dá essa força para que você consiga vencer. Mas para isso, a sua fé precisa crescer. Ao receber e aplicar a palavra de Deus ao seu coração. Veja que ele fala aqui que a fé é um processo que envolve o crescimento espiritual. O primeiro passo para essa fé é receber a Jesus. Quando você recebe Jesus, você aceita ele pela fé. Que fé?
acredita que ele é o Filho de Deus. Quando você fala, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, e eu acredito, eu tenho fé, confiança de que ele pode me dar a vida eterna, e eu quero segui-lo, você começa a viver com ele. Você recebe o Espírito Santo e passa a ter essa força. Agora aqui. Então liberte-se do espírito escravizante do medo, porque sem a fé em Jesus, somos todos escravos do medo e da morte. Quando não temos a Jesus, ficamos em dúvida a respeito do que vai acontecer com a nossa vida depois da morte. Mas com Jesus, sabemos que temos a vida eterna. Você é fruto daquilo de que se alimenta. Se a sua vida com Deus tem sido negligenciada, com certeza as obras da carne prevalecerão. Então aqui ele está dizendo que se você não mantém comunhão, não aprofunda o relacionamento com Deus, você se inclina para as obras da carne. Mas se tem dedicado um tempo de intimidade com o Pai, certamente está alinhado ao coração dele e os frutos que sua vida produz são os frutos do Espírito. A melhor forma de desenvolver intimidade com o Pai é estudando as Sagradas Escrituras e conversando com Ele por meio da oração. Este devocional é uma ótima forma de iniciar esse tempo. Lembre-se de ler diariamente o texto indicado para a leitura bíblica também. E sempre finalizar esse tempo com uma oração. Com Cristo, você pode até passar por momentos assustadores, mas não se deixe paralisar pelo medo. A frase de hoje é: para você viver nas palavras de renovação, ouça a voz de Jesus. Lendo mais uma vez, para você viver nas palavras de renovação, ouça a voz de Jesus. Então, se você tem buscado uma vida nova, você tem buscado uma transformação em relação ao passado, você quer uma renovação na sua vida e quer experimentar essa renovação, você quer viver a renovação, ouça a voz de Jesus. Como você pode ouvir a voz de Jesus? Nós já lemos aqui no devocional de duas maneiras, colocando aqui o último parágrafo aqui no topo da tela. A melhor forma de desenvolver intimidade com o Pai é estudando as Sagradas Escrituras e conversando com Ele por meio da oração. A oração é uma conversa franca com Deus. Quanto mais nós conversamos com alguém, mais nós conhecemos esse alguém. Da mesma forma, quanto mais você conversa com Deus, mais você se torna sensível para ouvir a voz de Deus e para perceber qual a orientação para a qual Ele está levando você. Hoje é o dia 19 de 365. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 12. E a palavra-chave de hoje é graça. Como nós falamos, graça significa o favor imerecido de Deus. Deus nos fez um favor. Ele derramou a vida eterna, enviando Jesus para que nós pudéssemos recebê-lo como nosso Salvador. Você já recebeu a Jesus como seu Salvador? Se você ainda não o recebeu, você pode fazer isso agora. Mas antes de falar sobre aceitar a Jesus, talvez você esteja preso
as obras da carne. Nós estamos aqui na tela com o texto de Gálatas, capítulo 5. Vamos ler aqui os versículos 19 até o 21 para falar a respeito das obras da carne. O versículo 19 nos fala: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. O versículo 20, a adoração de ídolos. Ídolos são não só as imagens de escultura, mas muitas pessoas têm a sua carreira como seu ídolo. Outras pessoas têm o dinheiro como o seu ídolo. Muitas pessoas têm um cantor, um artista como seu ídolo. Muitas pessoas têm o seu pai, a sua mãe. Algumas pessoas têm o casamento como o seu ídolo. Existem pessoas que estão buscando um casamento e o objetivo da vida delas é ter um casamento. E isso torna-se um ídolo. Muitas pessoas têm um filho como um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que prioriza a nossa vida e que toma o lugar de Deus. Então, muitas pessoas têm essa adoração de ídolos. As feitiçarias. Existem pessoas que desejam o mal do seu próximo. Para fazer feitiçaria, não há necessidade de se buscar um ritual macabro, o sacrifício de animais ou coisas assim. O desejar o mal de alguém já é uma feitiçaria. Quando eu desejo o mal de alguém, eu estou dando lugar para que a minha vida sirva como um instrumento dos espíritos das trevas. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva. Muitas pessoas vivem com esses acessos de raiva. Perdem o domínio próprio. A ambição egoísta. Muitas pessoas passam por cima de outras, tudo por um cargo, por dinheiro. A desunião, as divisões. Versículo 21, as invejas, as bebedeiras. Muitas pessoas se entregam para as bebedeiras, para as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Talvez você leu essas obras da natureza humana, essas obras da carne, e se identificou, se viu preso, se viu presa, acorrentada a algum desses vícios. Mas Deus nos deu a graça. Ele nos enviou Jesus, que é o favor que ele fez por nós. Enviar Jesus para morrer por nós, para que pela fé em Jesus, eu e você possamos receber o Espírito Santo e pela força do Espírito Santo derrotar essa natureza humana, essa natureza da nossa carne. Agora veja, o que o Espírito Santo produz em todos aqueles que acreditam e recebem a Jesus pela fé. Isso está aqui, no versículo 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Versículo 23. A humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Esses versículos estão dizendo para nós que quando nós recebemos a Jesus, pela fé em Jesus, e recebemos o Espírito de Deus em nós, o Espírito de Deus vai produzir em nós o amor, vai produzir em nós a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza. Tem outras versões que dizem a mansidão, que a delicadeza, a mansidão, vence os acessos de raiva, a bondade,
A bondade vence a ambição egoísta, a fidelidade. E vivemos um tempo em que tantas pessoas são infiéis nos contratos, nas alianças, falam uma coisa na frente e depois falam outra coisa pelas costas. Versículo 23. A humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Agora veja o que diz o versículo 24 e 25. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. 25. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Quando você recebe a Jesus, você recebe esse Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus produz em nós esses frutos que nós lemos nos versículos 22 e 23, e que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Dada essa leitura que nós fizemos aqui de Gálatas, eu faço um convite a você que ainda não recebeu a Jesus. Você pode receber essa graça, que é Jesus, fazendo uma oração de confissão. Essa oração de confissão que nós colocamos aqui na tela é a oração em que você confessa que você tem uma inclinação para o pecado e que você quer confessar a Jesus, que você quer receber essa graça, você quer receber o Espírito de Deus em você. Então faça essa oração comigo agora, você que ainda não recebeu essa graça, que é Jesus. Creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que Ele morreu por nós para nos dar a salvação. Salvação do quê? Da nossa condição pecaminosa, da nossa inclinação ao erro. Ele nos salva disso. Como que Ele nos salva? Quando você recebe essa graça, que é Jesus, que é o favor que Deus fez por nós, você recebe o Espírito de Deus em você. E quando o Espírito de Deus está em você, você tem força para resistir à natureza humana e viver nos frutos do Espírito. Você passa a ter a alegria de Deus, você passa a ter paz, você passa a ter domínio próprio, você passa a ter a fidelidade, a paciência, o amor, a delicadeza, a mansidão. Então, faça essa oração para confessar a Jesus e receber essa graça maravilhosa de Deus e ter o Espírito de Deus em você. Diga, número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Você está aceitando Ele como o Senhor da sua vida e como aquele que te salva. Número 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Você está reconhecendo que tem os seus pecados, mas está pedindo que tenha o Espírito Santo para guiar você até chegar ao céu. E número 3, escreve meu nome no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que todos um dia comparecerão diante de Deus para serem julgados. A Bíblia conta que vão ser abertos os livros. E a Bíblia fala que aqueles que estiverem com o nome no livro da vida entrarão diretamente no céu. Então, quando você fala na frase 3, escreve meu nome no livro da vida, você está dizendo, eu quero ser do grupo dos que estão no reino de Deus. E, quando você pede, ele já registrou o seu nome nesse livro. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, nós fazemos as nossas orações, porque ele ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus, recebendo todas as orações dos santos. Quem são os santos? Todos os que recebem a Jesus e que se separam da natureza humana e procuram viver
nas obras de Deus, na natureza do Espírito Santo. O amém é a confirmação que assim seja, que a minha vida realmente esteja em Cristo, com o Espírito Santo. É isso que você pediu e agora você está com Ele. Procure fazer orações de maneira constante, diariamente. Ao despertar, já agradeça a Deus dizendo: obrigado, Deus, por esse dia. Eu consagro. Consagrar significa separar, dedicar. Então diga: eu consagro esse dia a Deus. E ore sobre tudo que você precisa de direcionamento. O Espírito Santo vai ajudar você em tudo que você precisar. Leia a palavra de Deus e seja constante na oração. Assim como nós conhecemos bem uma pessoa com quem nós conversamos bastante, você vai conhecer a Deus quanto mais você conversar com Ele. Você não precisa ficar trancado num quarto de joelhos orando. Quando você estiver no ônibus, você pode ligar o seu pensamento e falar com Deus. Você pode falar com Deus enquanto você lava sua louça, enquanto você prepara as refeições, enquanto você dirige o seu veículo, quando você está em dúvida, com medo, com alguma crise de choro em razão de alguma coisa que deu errado. Em todos os momentos, fale com Deus. Ele vai ouvir a sua oração e certamente responderá. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque o Senhor foi bom e apesar dos nossos pecados, o Senhor nos deu a graça de enviar Jesus para pregar o reino do Senhor nessa terra e para derramar em nossa vida a salvação. Te agradecemos porque quando recebemos a Jesus, recebemos o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus nos dá o amor, a alegria, a paz, a paciência, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio e nos permite viver uma vida com propósito. Também te agradecemos porque o Senhor venceu a morte e nos deu o privilégio da vida eterna. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos ampara e que todos os dias nos dá a provisão, a saúde, o cuidado, o trabalho, a família, o sono, o descanso. E sabemos que o Senhor é aquele que toma as nossas angústias e as nossas ansiedades, sempre trazendo respostas que nos alegram. Peço que o Senhor visite esse teu filho e essa tua filha, que começa uma semana com preocupações, pensando como vou resolver a questão do meu filho, da minha filha, como vou alcançar aquele meu parente para Deus. Que o Senhor hoje traga conforto e traga a providência para que seja o seu filho, a sua filha, iluminada pelo teu Espírito Santo com a ideia, com a solução para resolver esse problema. Peço que o Senhor dê provisão àqueles que estão sem um trabalho nesse momento. Abre portas para que os teus filhos recebam a provisão. A tua palavra fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Cumpre essa palavra para que os teus filhos deem testemunho da tua bondade e da tua fidelidade. Traz a sua bênção, hoje e sempre, com saúde, paz e renovação espiritual. Derrama o batismo com o fogo do Espírito Santo, o fogo que queima a natureza humana, que queima o pecado, que queima o vício, a dependência e que liberta
e quebra as cadeias e correntes daqueles que estão presos e não conseguem vencer o pecado. Faz assim para a tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um vídeo que faz a leitura de João, capítulo 12, que é a leitura bíblica do devocional de hoje. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.